Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. Em nossos episódios quinzenais, damos voz a diferentes mulheres que compartilham conosco suas experiências e trajetórias. Desejamos que as narrativas aqui contadas possam servir de incentivo a todas que quiserem fazer parte desta área. Esperamos que gostem! Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Stephanie Dionísio, ela é vice-presidente de engenharia na Icon. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda, Stephanie, ao Emílias Podcast e obrigada por ter aceito o convite. Eu que estou muito agradecida pelo convite, muito feliz de rever vocês. Que legal. Então, vamos começar perguntando sobre o seu atual emprego, né, a sua atual ocupação. Você trabalha como vice-presidente de engenharia na Icon. Então, primeiro, o que é e o que faz essa empresa Icon? Vamos lá. Então, a empresa Icon, ela é uma startup ainda, ela está começando, ela tem 5 anos no mercado. Ela foi fundada no Vale do Silício, então no olho do furacão, né? O que é muito interessante. E ela é uma empresa no segmento de blockchain e, bem a grosso modo, o que ela oferece é gestão de identidade para empresas. Então, toda aquela empresa que deseja gestionar as credenciais dos seus usuários no blockchain, a gente faz toda a intermediação dessa identidade para as empresas, basicamente. E estamos trabalhando em novos produtos também. Então, esse é o produto principal, mas a gente sempre está trazendo coisa nova e está muito divertido, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes de você trabalhar com tecnologia é você poder criar coisas novas, né? E o que você faz como vice-presidente de engenharia? Quais são os principais conhecimentos necessários para este cargo, Stephanie? Vamos lá. Basicamente, eu faço a gestão dos engenheiros de softwares. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar hoje, que vai desde a pessoa que entende o que precisa ser feito com relação ao produto, até a pessoa que desenha o produto, que hoje em dia é chamado de UX, né, em termos mais, digamos assim, comuns. E todo o desenvolvimento, do começo ao fim, desde entender o que precisa ser feito, fazer todo o refinamento técnico, montar a arquitetura de solução, de fato quebrar e integrar entregáveis, testar, mandar para produção, fazer todo o gerenciamento de ciclo de vida da operação, entender se o produto ele é robusto o suficiente, como que está sendo a integração com diversas blockchains, porque hoje a gente trabalha com diversas. Então, basicamente, digamos que eu faço de tudo um pouco, mas basicamente, dentro do segmento de engenharia de software, eu trabalho com a entrega de produtos digitais fim a fim. E com relação a conhecimento, eu acho que é preciso muito ter esse conhecimento de como que o software ele é feito, quais são as melhores práticas para você montar um software. Precisa ter muito conhecimento em sistemas distribuídos também, porque vamos entender que a gente está falando de blockchain. Blockchain é uma tecnologia distribuída. Aí entra também um pouquinho do fato de eu ter feito mestrado em sistemas distribuídos, o que me ajudou bastante já trazer esse conhecimento, né, de casa. Então, eu acho que é muito questão de gerenciar pessoas, gerenciar entregas, gerenciar conflitos, requer muito conhecimento de gestão, digamos assim. Eu faço muita parte de gestão, mas eu faço um pouquinho de tudo. Eu faço o que precisa ser feito, digamos assim. Certo, então também tem aspectos humanos aí, né? Muito. Certo, mas você fez graduação, na verdade, um curso de Tecnologia da Informação na UFPR, que eu acho que é um curso até que, comparado, por exemplo, com o curso de Ciências da Computação e ou mesmo Engenharia de Computação, Ciências da Computação tem na UFPR, Engenharia de Computação tem na UTFPR, talvez tenha até um pouco mais dessas questões assim de gestão. Mas, de todo modo, você escolheu um curso da área de computação. Como é que você se interessou na época? Como é que você escolheu um curso da área de computação para fazer graduação?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, porque eu vou ser bem sincera que até hoje eu não sei. Eu cresci numa família de advogados, então sempre fui direcionada para o direito. E quando eu tinha lá os meus, vou dizer, 14, 15 anos, eu achava muito interessante como os blogs eram feitos. Naquela época existia blog, lembra que a gente escrevia, agora a galera ainda existe, mas para outros propósitos. Eu achava muito interessante como funcionava HTML, como que aquelas letrinhas podiam formar aquelas imagens e como que tudo aquilo funcionava. Então, eu ficava sozinha fuçando, então acho que esse foi meu primeiro interesse. E teve alguma coisa que aconteceu entre meus 15 e a hora que eu fui me inscrever no vestibular, que eu falei, não, eu quero saber um pouquinho mais como que funciona esse mundo. Eu digo que eu dei um pouco de sorte, porque eu entrei na faculdade sem ter muita certeza, assim como acho que milhares de pessoas, né? Porque 17 anos é uma idade muito jovem para você saber o que quer fazer para o resto da vida. Mas quando eu comecei a ver como tecnologia consegue mudar basicamente todos os aspectos da nossa vida, de alguma forma, a tecnologia consegue mudar, melhorar. Eu fiquei maravilhada e, de fato, é o que eu nasci para fazer, é o que eu gosto de fazer. E hoje caminhei vastamente aí em várias empresas, experiências, fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, resumindo sua pergunta, eu não sei, mas existe todo esse background atrás, né, dessa minha decisão que me levou a tomar uma decisão super acertada. E conta um pouco para a gente como foi a sua experiência na graduação na UFPR. Olha, eu me diverti muito. Primeiro porque eu estava aprendendo uma coisa que eu nunca vi na vida. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Então, a minha criança interior estava muito feliz que eu estava tendo muitos estímulos. Foi bastante desafiador, porque como eu estava começando também, eu acho que existe muito aquela síndrome de impostor do tipo, puxa, será que eu consigo fazer isso, sabe? Então, muitas vezes eu me questionei, até olhava para alguns colegas de classe e eles já tinham um contato maior com programação, alguns deles já programavam a longa data, e sempre tem aquele critério de comparação, do tipo, puxa, ainda não estou ali. Mas foi um caminho progressivo que eu fui me sentindo cada vez mais confortável. E a UFPR, para mim, muitos professores muito interessantes. Eu acho que eu aprendi muito com eles e eu comecei a sentir essa necessidade de olhar um pouquinho de o que é ser professor, o que é estar na vida acadêmica, porque eles me passaram um pouco isso, sabe? Porque não só eu era aluna, mas eu via eles fazendo pesquisa, e foi aí que eu comecei a entender que talvez eu gostaria de surfar por esse mundo também. Então eu acho que eles acenderam um primeiro gatilho em mim para essa vida acadêmica, assim. Eu poderia dizer que foi na graduação mesmo que eu comecei a prestar atenção e a flertar de longe, digamos assim. Certo, e aí quando você diz, né, que começou a flertar, então aí você descobriu o mestrado em computação no PPGCA, depois que você se graduou, né? E por que você decidiu fazer no PPGCA o mestrado e de repente não continuar na UFPR ou ir para outro lugar? Pois é, eu gostava muito da parte de redes e sistemas distribuídos, né? Então, quando eu fiz o meu TCC na UFPR, eu escolhi essa área e fiz um monte de gente fazer junto comigo, ainda que eles não quisessem. Fui lá e falei, não, gente, vamos fazer em redes porque é legal. E a gente acabou fazendo. E eu queria muito um programa que tivesse redes, sistemas distribuídos. Para mim, isso era digamos assim, completamente mandatório. E eu sentei um dia a fazer minha pesquisa mesmo, e eu comecei a olhar vários. O fato do PPGCA oferecer um mestrado profissional foi algo que me chamou muita atenção, porque naquela época eu estava começando a minha vida profissional, eu estava começando a trabalhar em empresas corporativas, então para mim era importante de alguma forma manter um certo balanço e falar, puxa, eu vou continuar, vou ir para os dois lados, entende? Vou simultaneamente carregar eles. Então, o fato de ser um mestrado profissional acabou me dando a possibilidade de eu fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso foi um fator determinante, porque para mim eu estava feliz na vida corporativa, eu queria continuar explorando. Existe muita questão financeira também, né? Estava ganhando meu primeiro dinheiro na vida, isso estava sendo muito bacana para mim na época. E toda a grade fazia muito sentido, porque a grade, o que o PPGCA oferecia, professores, tudo, parece que se encaixou perfeitamente com aquela minha fase de vida, digamos assim. Eu falei, não, é esse. E eu só me apliquei para o PPGCA e ainda bem que eu fui aceita, porque foi minha única opção na época e acabou dando tudo certo.
E a gente está conversando até antes de começar a entrevista, né, que você pegou uma fase do PPGCA em que a gente fazia 3 seminários de acompanhamento antes da defesa, né? Então, como foi essa sua experiência com aquelas bancas, toda aquela exigência inicial que a gente até relaxou um pouco depois? Hoje a gente só tem um seminário de qualificação à defesa porque facilita, né, o gerenciamento de tudo, mas como é que foi a sua experiência nessa questão no PPGCA? Sinceramente, eu ia tremendo para os seminários, porque eu falava, meu Deus do céu, eu preciso defender alguma coisa que nem eu tenho certeza do que é. No começo, né? Porque eu acho que é algo muito progressivo. Quando você ainda não entende o que é fazer pesquisa, você ainda, puxa, qualquer coisa serve para você, qualquer coisa é uma hipótese válida até você encontrar alguém que já fez aquilo e você volta a estaca zero. E assim é tudo, é um processo de resiliência. Eu costumo dizer assim, eu falo isso abertamente para qualquer pessoa, o mestrado me ensinou muito a ter resiliência, do tipo, puxa, tentei, morri na praia, mas aí eu vou tentar de novo e tentar de novo, porque eu sei que esse resultado ele vai acontecer. Então, esses seminários, eles foram muito um reflexo disso, né? Foram os pontos de checagem. Nos primeiros, os professores me olhando com aquela cara de tá, você não tem nada, sinto muito, né? Vamos continuar. Mas essa cara foi mudando para expressões de curiosidade, porque hoje eu digo muito que quando as pessoas estão curiosas com o que você está fazendo, significa que você tem alguma coisa. Então, isso foi mudando. Claro que você passa por vários estágios, mas eu digo que foi muito puxado e para mim me ajudou muito, assim. Eu acho que principalmente a resiliência que eu tenho hoje, eu digo que veio muito daí, me ajudou demais, porque eu era muito novinha na época, ainda não tinha o que as pessoas chamam de soft skill, né? Não tinha muito e me ajudou bastante. Às vezes eu ia vermelha, tremendo, pensando, meu Deus do céu, mas isso foi melhorando e no final eu apresentei bem, deu tudo certo e saí uma pessoa mais forte, assim, certamente. Então foi muito legal. Foi bem puxado, foi difícil na época, não vou mentir, mas hoje eu sou bem grata que foi difícil, entende? Que foi puxado. Certo, e aí com todo esse tempo, né, de mestrado que você ficou ali, teve toda uma experiência, eu acho que muito de aprender a buscar as respostas, e isso deve ter te ajudado também depois, Uhum. né, no seu dia a dia. Mas para onde te levou ter finalizado o mestrado? Isso te ajudou a chegar aonde você está hoje, por exemplo, Stephanie? Sim, certamente. Eu acho que, para começar, o título que o mestrado te dá, independente de qualquer coisa, independente se você está indo para qualquer tipo de empresa, eu acho que te coloca uma camada a mais de respeito. As pessoas respeitam muito, porque é um processo difícil, é algo que você luta muito e é algo que já mostra que você é uma pessoa que consegue ter resiliência, que consegue atingir um objetivo, que consegue ter um foco muito grande, porque o mestrado se você não tem esse foco por padrão, o mestrado te força a ter esse foco, porque você precisa ir indo, e não desistindo, e tentando, e mostra muito que você é uma pessoa competente para a resolução de problemas. Então, independente de eu usar ou não sistemas distribuídos, né, a temática de sistemas distribuídos, que é onde eu consegui o meu mestrado, eu acho que isso por si só já muda muito a mentalidade que as pessoas têm com relação a você. Tiveram 2 lugares que foram assim extra especiais. O primeiro foi o cargo que eu tive no grupo Marista. Marista, por padrão, eles são uma instituição de educação, então para eles o fato de eu ter o mestrado foi algo muito especial na época. Eles falaram, puxa, é uma pessoa que seguiu carreira acadêmica, uma pessoa porque eu tinha muita interação com pessoas, com os grupos, né? Porque lá eles têm muitos grupos muito poderosos, né, de pesquisa científica, e eu mesmo estando no lado corporativo, eu interagia com eles de alguma forma. Então, eu entender como essa sinergia acontece foi muito, muito importante. Outro fator no meu emprego atual, eu estou trabalhando com blockchain é uma grandíssima representação de um sistema distribuído, e o fato de eu ter esse conhecimento desse mestrado, entender como funciona tudo isso, já me coloca num pé, digamos assim, num patamar acima de outras pessoas que não tiveram essa experiência. Então, para essas duas experiências profissionais específicas, eu acho que contou muito, mas eu acho que para todas as outras sempre tem essa camadinha especial de respeito, que eu acho muito bacana, e de fato a carreira acadêmica é muito digna de respeito mesmo, sabe?
Agora eu vou perguntar sobre uma coisa que eu vi lá no seu LinkedIn. Você tem um post chamado assim, Como o Nomadismo Digital Curou Meu Ah, Burnout. E a curiosidade é que eu fiquei sabendo da existência desse fenômeno nomadismo digital, que hoje eu acredito muitas pessoas já conhecem, né? Mas lá nos primórdios tinha uma pessoa chamada Vinícius Teles, uhum, porque ele era conhecido numa comunidade da qual eu fazia parte, que é a comunidade de métodos ágeis. E aí, em algum uhum. momento, ele começou a investir nisso. Ele até se apresenta aqui como ele tem ele comprou o domínio nomadedigital.com.br, né? Então ele foi realmente um dos primeiros. E tem também ele e a esposa, eles têm um site chamado casalpartiu.com.br, que eu acho que eles se apresentam assim como o primeiro casal de nômades digitais no Brasil. Mas enfim, hoje em dia eu sei que tem várias pessoas que procuram seguir esse estilo. Eu até já participei de um podcast, já trouxe para uma aula um rapaz que segue esse estilo, que é o Lincoln Xavier. Mas a pergunta é, como é que você descobriu esse estilo e por que que você segue o nomadismo digital? Tá. Isso foi fruto da pandemia, então eu acho que a pandemia nos mudou de diversas formas diferentes. Essa foi a forma que a pandemia me mudou. Então, chegou um determinado momento que falaram para mim: pegue suas coisas, vai trabalhar de casa, daqui 2 semanas você está de volta. E essas 2 semanas se tornaram um ano. E, sinceramente, para mim, até agora, né? Porque eu nunca mais voltei a trabalhar no escritório. E foi muito difícil porque eu acho que existem pessoas que se sentem muito confortáveis com estarem dentro do seu próprio cubículo, sem muita interação humana. Eu não sou uma dessas pessoas, porque para mim é muito difícil você não poder conversar, você não poder, digamos, falar, puxa, vamos ali tomar um cafezinho, a gente já discute sobre qualquer outra coisa, ou falar sobre vida pessoal, qualquer coisa. O elemento social que a pandemia me tirou foi muito difícil, muito. E aí eu comecei a ficar muito mal mesmo, olhando para minha parede branca atrás do computador e pensando, puxa, essa é a minha vida agora. E no topo de tudo isso, toda a crise mundial acontecendo, a gente com várias instabilidades, incertezas, com medo, né? E isso acabou me trazendo de fato um burnout. Então, nunca tinha tido antes, é muito difícil, eu digo para você, para qualquer pessoa, para não chegar nesse patamar, porque é muito difícil você se recuperar disso. São vários meses para você falar, não, corpo, tá tudo bem, agora tá tudo legal. E aí eu comecei a pensar, falei, ok, essa é a minha vida agora, eu trabalho 100% remoto. Na época eu estava trabalhando no Boticário, e o Grupo Boticário falou o seguinte, independente da pandemia acabar ou não, vocês estão 100% remotos para sempre, porque agora estamos contratando pessoas do Brasil inteiro. Não faz nem mais sentido irem para o escritório, porque a gente não tem mais escritório para acomodar todos. Então eu falei, putz, é para sempre mesmo. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu poderia fazer, né? Então, beleza, eu vou transformar tudo que eu tinha de elemento social no trabalho para minha vida pessoal. E foi aí que eu comecei, de novo, a pesquisa, né? Você tem um problema, você começa a pesquisar, pesquisar até achar a melhor coisa que se encaixa dentro daquele contexto. E a parte do nomadismo digital parecia algo muito distante da minha realidade. Eu falei, puxa, que bacana, né? Mas eu queria fazer isso num país, porque eu faço isso sozinha. Então tinha que ser algo que fosse, digamos assim, seguro, né? A gente como mulher, agora vamos começar a colocar elementos de ser mulher. Toda vez que a gente pensa em fazer alguma coisa, ser autônoma, olhar para essa liberdade, né, que o mundo pode dar para você, a gente tem que pensar, puxa, e é seguro? Vai acontecer alguma coisa comigo? Então a Europa para mim sempre foi o foco, porque a Europa, ela, bom, eu posso afirmar que é um pouco mais seguro que o Brasil, então existe uma cultura muito diferente. É, ainda não consegui andar na rua sozinha, não consigo andar na rua meia-noite sozinha sem ter um pouquinho de medo, mas eu acho que já progredi muito. Então eu comecei a falar, puxa, se eu não tentar agora, não vai ser nunca mais. E eu tentei, fiz a minha malinha, fui para a Espanha e tô até hoje. Então, de novo, igual o mestrado, tentativa e erro. Fui lá, vi se era aquilo mesmo, me planejei financeiramente, se não fosse, ia voltar. Mas, de fato, encontrei não só algo muito interessante nesse estilo de vida, como as pessoas que fazem parte dele são pessoas extraordinárias. Você consegue absorver cultura de uma forma muito transversal o tempo inteiro. E isso me alimenta de uma forma hoje que eu acho que eu não consigo mais viver sem, sabe? Porque o estímulo ele é muito grande e eu sinto que eu tenho me expandido cada dia mais e é o que eu quero fazer, sabe? Então, nossa, tem muita coisa envolvida nisso, mas só para responder a sua pergunta, para não ficar me estendendo até o fim,
Foi por conta da pandemia, a pandemia foi total gatilho, tentei experimentar, bem sucedido, e hoje estou aqui. E quando você fala disso, eu acho interessante perguntar também se teve outras cidades no Brasil em que você foi e ficou por algum tempo, e no exterior também. E como acontece essa sua decisão? Ah, não, vou para tal lugar. Tá. A Espanha, qual foi no Brasil eu acabei não fazendo isso, porque daí deixa eu falar um pouquinho da minha vida. Então, em 2016, eu e meu irmão, a gente teve a cidadania italiana reconhecida, então eu falei, puxa, eu consigo navegar um pouquinho pela Europa sem ter muitos problemas, e de fato é muito fácil. E eu queria um pouquinho viver essa cultura, né? Porque eu consigo ver muitas nuances na minha família de comportamentos, assim, bem italianos mesmo. Eu falei, puxa, eu queria explorar um pouco esse lado que eu nunca explorei. Eu já tinha viajado para a Espanha a primeira vez. Eu me apaixonei por Madrid, eu achei uma cidade maravilhosa, as pessoas, principalmente as pessoas aqui, as pessoas são muito carinhosas, os espanhóis são sensacionais. E eu falei, puxa, Espanha pode ser que seja um lugar muito bom para começar. Por quê? Vários fatores. Primeiro que é um lugar que tem estrangeiro o tempo inteiro, então estrangeiro não é nada novo para eles. As pessoas são muito bacanas, então eu posso ter a minha comunidade, pessoas em volta que vão me acolher, não vou ficar sozinha, era muito importante. A Espanha, se você pesquisar no ranking mundial, é um dos países mais seguros para a mulher viajar sozinha. Então, fala, quer começar a viajar sozinha, mulher? Vai para a Espanha. E, de fato, aqui é muito seguro. É absurdamente seguro aqui. Eu nunca passei em nenhuma situação que eu falasse, puxa. Com relação a outras cidades, sim, explorei. Inclusive, antes de estar na cidade que eu estou agora, que é no leste da Espanha, chamada Rávia, eu passei quase 2 meses na França. Então, eu viajei por várias cidades diferentes ali. E viajei por várias outras cidades na Espanha também. Eu digo que, infelizmente, acho que hoje em dia eu conheço mais a Espanha do que o Brasil, o que não é muito legal, mas, enfim, foi a minha realidade. Mas basicamente fiquei mais na Espanha e, em primeiro momento, foram por conta desses fatores, porque eu tinha que pensar em um pouquinho, que precisava ter um pouquinho de tudo. Bem interessante. Eu visitei a Espanha ano passado, muito rapidamente, porque foi só para um evento, mas gostei bastante e gostaria de voltar. E aí, a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: você enfrentou dificuldades na escola, durante a sua educação, ou agora no trabalho, né? Por que você tenha identificado que tenha sido por ser mulher? Eu acho que a resposta é sempre sim, infelizmente. Eu acho que toda mulher tem algum ponto onde a gente consegue identificar, onde a pessoa pergunta 2 vezes, ou talvez, se você. Eu sempre me faço essa questão, puxa, se eu fosse homem, eu me perguntar 2 vezes, entende? Ou iam talvez se confrontar comigo. Outra coisa do tipo, eu estou num cargo de liderança, então lidero homem, mulher, qualquer qualquer gênero. Então, estive nessa posição várias vezes. E você sempre se pergunta do tipo, quando eu estou gerenciando um homem, eu preciso ter uma postura um pouco mais agressiva para me respeitarem? Eu não me considero uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de entender as pessoas profundamente, mas é algo que você sempre acaba se perguntando se você deveria estar fazendo um pouco mais disso, se isso iria fazer diferença e se você teria um pouquinho menos de dificuldade. Então, sim, eu acho que você acaba crescendo com isso, de alguma forma, sendo mulher, mas eu posso dizer que sim, nas empresas já passei por algumas situações que talvez não tenham sido tão legais, tanto de ser questionado um pouco além do que deveria com relação a alguma coisa, tanto por me perceber uma hora que eu estava numa sala com todos os líderes e todos os outros líderes eram homens, e eu era a única mulher. Então, essa questão de representatividade é muito interessante, porque você pensa, puxa, por que eu sou a única mulher, entende? Porque não tem mulher qualificada por aí? Não, óbvio que tem, entende? Por que elas não estão aqui sentadas comigo, sabe? Por que existe essa preferência? Então, você acaba vivendo isso de diversas formas diferentes. Obviamente, eu acho que existem pessoas que sofrem um pouco mais que outras, né? Eu acho que nunca passou nada do limite.
Não sei se eu fui sortuda, talvez sim, porque eu já ouvi algumas histórias de algumas colegas que acabou extrapolando o limite do aceitável, infelizmente. Mas eu posso dizer certamente que ou está presente no meu dia a dia, ou está presente no dia a dia das minhas amigas, das minhas colegas. Tá ali, entende? De alguma forma você vai recorrentemente conversar sobre isso, enfrentar uma situação, seja por você ou por alguém. Então a resposta é certamente sim. Certo. Ainda. Sabe, um dia, né, isso não aconteça. Mas você participa ou já participou de algum grupo de apoio para mulheres na computação? O que você chama de apoio? Porque, digamos assim, eu participo muito de... Sabe o aplicativo Meetups? Que você tem muito grupos que você encontra, mulheres que programam em Python, mulheres que fazem isso, mulheres cientistas de dados. Eu participo muito desses, muito durante a vida. Não sei se isso é considerado um grupo de apoio, creio que sim, né? Porque a gente está ali tomando o momento para celebrar as mulheres. Em hackathons também já participei. Eu costumo dizer que eu não participo não só disso, mas de nada regularmente, mas de tempos em tempo eu revisito, eu vou nisso, faço aquilo, e aí eu gosto de entender vários cenários de diferentes perspectivas. Então, eu não participo regularmente, mas já participei muito de forma randômica, digamos assim. E acho muito importante, por sinal. É bem isso mesmo. E alguma mulher te inspirou em sua carreira? Eu vou aproveitar esse momento para dizer de uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje. Aí dentro que foi minha professora, acabou sendo minha professora no mestrado, que foi uma pessoa que eu falei, essa mulher é muito boa, sabe? Ela é uma pessoa muito especial, que é a professora Ana Cristina. Eu não sei se ela ainda está com vocês, espero que sim, porque ela foi uma pessoa que eu acho que foi uma das primeiras professoras mulheres que eu tive, na verdade, porque na federal eu acho que eu acho que eu tive uma ou duas professoras mulheres, mas elas não me marcaram. A professora Ana Cristina, ela é muito impressionante em várias nuances diferentes, mas principalmente da forma como ela me inspirou de algumas formas diferentes a, de fato, ficar ali no mestrado, entender que é puxado, mas ao mesmo tempo falando, puxa, você tá indo bem, mas principalmente, eu lembro até hoje, eu esqueço de tudo, mas eu lembro até hoje que ela falou que fez o doutorado dela em 2 anos, eu falei, meu Deus, você é uma máquina, não é uma pessoa, né, porque 2 anos é absurdo, se você for pensar, tô aqui me matando para entregar o mestrado em 2 anos e meio, você fez o seu doutorado em 2 anos. Então, aproveitar que a gente está aqui falando um pouquinho mais da UTFPR, eu acho que ela foi uma das pessoas que me acompanhou muito de perto, ela participou de tudo, do começo ao fim, assim, tudo que eu fiz aí dentro do PPGCA, ela estava ali de alguma forma. Então, ela é uma pessoa que eu lembro com muita gratidão e certamente acho que as mulheres nos inspiram durante a carreira, mas já que estamos aqui falando da UTFPR especialmente, ela foi uma pessoa que me marcou bastante. E nós sempre pedimos para as nossas entrevistadas, né, que deixem uma mensagem para as meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação. O que você poderia dizer para elas? Nossa, façam. Eu acho que é uma carreira muito interessante. Eu acho que o que a tecnologia consegue fazer com a sociedade atual, basicamente você tem o poder de transformar qualquer cenário que você consegue imaginar. A tecnologia consegue ajudar de alguma forma. Então, eu vejo isso como uma carreira extremamente poderosa. Você consegue, porque tem várias nuances, você consegue ir para o lado A, B ou C, tem infinitas escolhas. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de mais mulher na tecnologia. Acho que isso já mudou demais. Hoje já tenho milhares de colegas. Antes, lá no comecinho, quando eu estava começando há 14 anos atrás, eu costumava só trabalhar com homem. Agora já tem uma mistura bacana. Eu acho que as empresas estão mais conscientes. Eu acho que para as meninas que estão pensando em começar, sim, existe uma dificuldade em ser mulher na sociedade atual, não é na carreira de tecnologia, mas eu acho que o mundo está se ajustando para a gente e já está ajustado de certa forma, só que a gente vai adicionando cada vez mais e mais coisas bacanas no meio desse caminho. E sim, eu acho que todas as mulheres devem seguir carreira de liderança. Eu gosto muito de ver companheiras em carreira de liderança. Eu fico muito orgulhosa, a gente se ajuda mais, eu acho que é uma comunidade muito unida. Então, eu acho que as pessoas que vão entrar para
para essa carreira vai encontrar uma rede de apoio muito grande, não só de mulheres, mas de homens também, entende? Olha aqui o professor Adolfo ajudando a levantar, né, essa causa aí. Eu acho que hoje em dia a gente não luta mais contra a maré. Eu acho que a gente está indo com o fluxo e está cada vez mais indo para o mundo onde vai ser 50-50. Entende? A gente ainda não está no 50-50, mas a gente está lá, entende? Então, vão e sigam carreira de liderança também. Toda hora que vocês pensarem que não, talvez não quero liderar, é legal, as pessoas vão te respeitar. Eu gosto muito de mulheres na liderança também. Ó. Eu tô aqui, inclusive, se quiserem saber mais coisas. Sempre gosto de conversar com as pessoas. Muito legal. Então, agora a gente entra numa parte do nosso podcast, onde a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast. A gente deixa bem aberto, quadrinho, que seja da área ou não. Então, por exemplo, normalmente eu e a Maria Cláudia a gente não indica nada, mas dessa vez eu vou indicar um filme que eu assisti agora, nesse final de semana, chama Ela Disse, não é da área, mas eu achei interessante porque assim, eu acho que a gente precisava ter filmes como esse, mas porque, assim, é um filme que meio que assim dá vontade de ser jornalista, né? No sentido de, eu acho que uma menina que vai assistir esse filme vai dizer, pô, eu quero ser jornalista, porque é um filme que conta a história das duas jornalistas do New York Times que descobriram os casos de assédio sexual e outros tipos de assédio daquele produtor de cinema Harvey Weinstein. Então, as jornalistas são Megan Tuoney e Jodie Cantor. Então, as atrizes que interpretam elas são, eu esqueci o nome delas aqui, mas a Zoe Kazan e a Carey Mulligan. E é um filme simples, né? Conta a história do início ao fim, mas é bem estimulante nesse aspecto. Então, eu passo a palavra para você indicar também alguma coisa que você... Eu gosto muito de filmes jornalísticos. Eu acho que é um que eu definitivamente eu assistiria. Bom, o que eu gosto de fazer na minha hora vaga é ler. Basicamente, eu gosto de ler bastante, mas eu gosto de ler qualquer coisa não relacionada à tecnologia. Porque estamos falando da minha hora vaga. Eu adoro aprender, mas hoje em dia, quando eu sento para dormir e ler um pouquinho, eu tento ler alguma coisa que vai, de alguma forma, tentar expandir minha mente. E eu vou te falar que ano passado, de todos os livros que eu li, teve um que me marcou de uma forma, porque eu mudei muito minha rotina, minha forma de pensar. E esse livro ele se chama O Essencialismo. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler de alguma forma. O autor, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas ele se chama Greg McKeown, ou algo do tipo, é um nome meio esquisito, o sobrenome é meio esquisito, mas se digitarem O Essencialismo, vocês vão chegar no livro. E basicamente ele conta uma visão de que a gente precisa se livrar do excesso na vida, porque eu acho que hoje a gente tem muito excesso de tudo, a gente tem excesso de escolhas, excesso de informação, excesso de estímulo o tempo inteiro. Eu acho que isso, de certa forma, acaba prejudicando muito o nosso núcleo de ser humano, entende? Então a gente fica muito perdido nessas escolhas, nesse barulho que existe em volta da gente o tempo inteiro, e muitas vezes a gente deixa de pensar em coisas, digamos assim, essenciais, por isso o nome é essencialismo. Então, dá um exemplo muito pequeno, mas é algo que eu comecei a pensar, do tipo, eu comprei um lanche e, puxa, tô satisfeita na metade dele. E muitas vezes você faz o quê? Você continua comendo. Por quê? Porque você ou pagou por ele, porque o lanche tá ali, porque qualquer coisa. E esse livro conta muito essa questão de, puxa, se eu tô satisfeita, por que eu vou continuar comendo, sabe? E isso serviu para mim, muito aconteceu no Natal, que eu realizei um sonho no Natal, que foi passar o Natal em Roma, para mim foi muito especial. E eu comprei um ticket para ir numa ópera. Eu estava muito animada, falei, nossa, eu adoro ópera, eu vou numa ópera em Roma. Falei, nossa, atingi o grau máximo da vida. Aí eu cheguei na ópera num lugarzinho 3x4, com pessoas se acotovelando, assim, com banco de igreja, e pessoas sentadas meio uma em cima da outra, sem orquestra, sem nada, e eu tinha pagado muito caro no ticket. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha primeira reação, se eu não tivesse lido esse livro, foi do tipo, vou ficar aqui porque eu comprei o ingresso, foi caro.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ter uma experiência legal aqui, porque tinha um cara espirrando em cima de mim para começar. Eu falei, eu não quero ficar gripada. Não tinha espaço para mim, não tinha orquestra, então era algo muito diferente do que eu estava buscando. E eu falei, puxa, fica para a próxima, entende? Eu quero ter uma experiência bacana, não quero ficar aqui só porque eu comprei ingresso, só porque eu preciso estar aqui. Então, buscar passar o nosso tempo com coisas que realmente vão nos nutrir, sabe? Então, esse exemplo foi algo que eu pensei. Eu pensei no livro na hora, inclusive, quando eu falei, não, mas eu preciso parar de fazer esse tipo de coisa, em gastar meu tempo em coisas que não vão ser boas para mim. E eu acho que a gente faz isso muito como ser humano hoje em dia, cada vez mais. Então, esse livro para mim foi falar, puxa, acorda e me siga. Então, eu acho que todo mundo vai se beneficiar de alguma forma lendo ele. Por favor, leiam. Ele é muito legal. Muito bem. Então, eu assim, em relação ao que você disse para as meninas, acho super importante, né? Eu também sempre digo que a computação, ela está em tudo, né? Em todas as áreas. Então, se for ver até na sua trajetória, você passou pelo Boticário, você passou pela escola, né, pelo ensino, agora você está numa outra indústria, então quer dizer, você já passou por vários locais e aprendeu bastante sobre áreas diferentes. Então, acho que isso é o legal mesmo da computação, te dá muitas oportunidades, né? Energia, várias indústrias, eu acho que você consegue fazer qualquer coisa. Então, é muito rico. Então, digamos assim, até uma pessoa que está um pouco indecisa, eu falo hoje que você fazer algum curso de computação, educação formal, seja educação informal, independente, você ter esse conhecimento de computação, ele acaba te abrindo muitas portas. Ainda que você, digamos assim, não siga essa carreira, fala, puxa, não é bem para mim, mas você ter esse conhecimento, ele nunca vai ser perdido, não vai ser algo que você vai falar, puxa, aprendi, não uso mais. Você vai usar de alguma forma, vai ser essencial, vai ser útil. Então, eu digo, mesmo que você não tenha muita certeza, dá uma chance. Às vezes você se encontra, se não se encontrar, mas não vai perder tempo mesmo. Você vai usar para alguma coisa. Eu acho que é muito importante hoje. É uma disciplina extremamente interessante na nossa sociedade. Muito bom. Acho que a nossa conversa foi muito legal, Stephanie. E agora a gente chega ao fim de mais um episódio. Então, queremos agradecer a sua presença aqui conosco no Emília Podcast. E você quer mandar um abraço, agradecer alguém? Eu quero, obviamente, agradecer vocês, porque eu fiquei muito agradecida com o convite de poder passar um pouco mais de tempo para uma instituição que me acolheu tão bem, que me fez crescer, puxa, eu tenho muito carinho pela UTFPR, e para mim o meu agradecimento hoje vai para vocês, porque faz muito tempo que a gente não se via, e eu acho que é sempre bom rever os velhos amigos, e muito obrigada pelo convite, pelo tempo que a gente passou juntos, por me ouvir, por me dar a oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história, e quem sabe inspirar uma pessoa ou outra, né, falar, puxa, talvez seja isso mesmo, né? Eu acho que esse é o objetivo primário do podcast e eu acho que tem sido atingido com sucesso, né? Muito obrigada, professores. Nós que agradecemos e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast. E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Então compartilhe com a gente. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!